agradecer, em primeiro lugar, a Cristiane, e nesse agradecimento vai a extensão à equipe que nos visitou na URGS. Obrigada a vocês. Quero agradecer a todo o grupo de professores da escola Hilda Barazete. Eu comecei a treinar ontem no jantar. Barazete. Quero agradecer também a SMED por apoiar essa iniciativa da escola e propiciar que a gente venha de Porto Alegre a Caxias com segurança, né? Um motorista super gentil, querido, cuidadoso na estrada. Muitíssimo obrigado por esse apoio, que é a escola, mas também a nós, né? E quero agradecer também, não sei se tem professores de outras escolas. Vamos chegar dentro um pouquinho, tá? Nós teremos alguns colegas que chegaram daqui a pouquinho. E quero agradecer desde agora por teres estendido esse convite a outras escolas. Eu cheguei a pensar anteontem, podia ser algo mais regional, né? E aí eu cheguei ontem e tu disseste, convidei mais escolas. A gente alguns colegas, a gente está indo meio passo a passo, né? Como é que as coisas vão vir. Eu trabalhei, antes de ir para a universidade, trabalhei 21 anos em escola estadual, como alfabetizadora, como supervisora pedagógica, que é como chamavam na época. E sempre valorizei esse dar as mãos entre as escolas, né, ao menos de uma mesma região, né, que eu acho algo muito bonito e estimulante da gente fazer. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao grupo de pesquisa também, da linha de pesquisa Filosofias da Diferença e Educação, a professora Karen, que assumiu diretamente, com entusiasmo, a coordenação, elaborou o plano do curso de extensão. Muito obrigada, Karen, professora do Colégio de Aplicação da URGS, durante a vida toda. 24 anos. 24 anos. Apenas 24 anos. Na coordenação pedagógica do Colégio de Aplicação. Quero agradecer a Idalina. A Idalina está fazendo pós-doutorado nesse momento lá conosco, comigo, com a minha supervisão. Já foi orientanda de doutorado e de mestrado. Faz muito tempo que nós trabalhamos juntas. Obrigada por ainda estar aí. A Samira foi orientanda de mestrado. No momento está em interstício entre talvez o mestrado, a conclusão e um curso de doutorado. Obrigada por vir propiciar uma oficina para o pessoal. Quero agradecer a Jailza, que é vizinha de vocês, que mora em Farroupilha. Que trabalha... Qual é a tua escola? Ela trabalha com Libras, é tradutora e intérprete de Libras. E trabalha bastante. E está fazendo mestrado também, com a minha orientação. Quero agradecer a Marina, que está entrando, recém entrou na última seleção do mestrado e já está nos acompanhando, pegamos na lida. Quero agradecer ao Fabiano, que é o nosso, como é? Cenógrafo? Não. Cinegrafista. Ele está fazendo mestrado também, na linha de pesquisa. Obrigada por estar com esses registros, que talvez para a escola da SMED seja importante. Depois, claro, a gente socializa e compartilha. E é isso, assim, eu não gostaria nunca que vocês tomassem essa parceria, mesmo porque quando a Cristiane foi com a equipe lá nos convidar, nunca foi esse o nosso propósito, nem o delas. Como gente que vem da universidade para a escola para dizer o que deve ser feito, nós não vamos fazer isso, porque não é do nosso estilo de trabalho, mas vai ser um partilhamento de pesquisas, de estudos e de docências, né, que nós fazemos. Em verdade, a linha de pesquisa iniciou em 92, 94, tem muito tempo que nós
trabalhamos, são muitas gerações de professores, de mestres, doutores e pós-doutores formados, e a gente tem essa humildade assim, que precisa para a gente poder continuar fazendo pesquisa, né? Porque aquele que acha que sabe tudo, ele não faz, ele não consegue, né? Se tu não tem um mistério, a curiosidade, é muito difícil tu manter acesa essa chama do pesquisador mesmo. No nosso entendimento, todo professor necessariamente é. Então, é nesse sentido que nós viemos partilhar. Nós formalizamos esses 20 e tantos anos de trabalho em 2011, num projeto apoiado pela CAPES, quando a CAPES era outra, não é a mesma CAPES de hoje, vocês imaginem. Mas existia um edital chamado Observatório da Educação, que abriu em 2010, e o grupo, inclusive uma orientanda na época de mestrado, a minha, a Patrícia Cardinale, da La Rosa, que teve, assim, que tomou a iniciativa de responder ao edital, né, de escrever em resposta ao edital, considerando, nós devemos a ela essa sacação que ela teve, de que o nosso trabalho fosse voltado para trabalho em escolas, né? Propiciar oficinas, que nós chamamos oficinas de transcriação, trabalhando com vários campos, várias áreas, de uma maneira transdisciplinar. E aí surgiu o projeto Escrileituras, que foi oficialmente apoiado de 2011 a 2014. Então nós tínhamos bolsas desde para professor de educação básica, para iniciação científica, para mestrado, para doutorado, e era um apoio bem interessante, que nos possibilitou participar de eventos no exterior, participar de eventos nacionais, publicar os cadernos de notas, que esse ano tem 10, esse aqui é o primeiro, com resultados de pesquisa independente de quem participa. Então, eram vários níveis. Isso era maravilhoso no Observatório da Educação, que, claro, acabou, tá? Evidentemente que terminou. Terminou agora quando a Dilma saiu, não abriram mais nenhum edital. Mas o interessante desse programa é que possibilitava que pesquisadores de vários níveis, de diversas instâncias, desde a escola até pós-doutorado, tivessem bolsa, tivessem essa dignidade de participar juntos com apoio, né? Com um dinheiro público bem empregado, assim, para que a gente fizesse autoformação, para que a gente estudasse juntos, para que a gente pensasse sobre a leitura e a escrita. Então, quando a Cristiane e a equipe esteve lá, a Karen e eu nos olhamos e pensamos, não dá para dizer não. Não, porque fazem 3 anos que a gente não voltava diretamente para a escola. Claro que lá na URGS a gente recebe muitos professores para seminários, para cursos, mas assim, nós irmos para a escola outra vez, graças a vocês que a gente está voltando e vamos ser sempre gratas, porque é uma retomada, né? O projeto Escrileituras envolveu muitos pesquisadores, então era a URGS, a Federal do Mato Grosso, a UniOeste de Toledo, né, no oeste do Paraná, que é uma estadual, e a Federal de Pelotas. Então, nesses núcleos, existiam vários bolsistas, então era muita gente envolvida. E eu escrevi para eles, estamos indo para Caxias, trabalhar em escola. E eles, não acredito. É isso aí. A vida não para, né? Precisamos de ajuda. Então, muito obrigada. Nós também, porque esse contato e esses compartilhamentos são muitíssimo importantes, né? Trabalho de pesquisa e de docência em nível superior, né?
que nós podemos fazer muitas coisas juntos. Bom, essas oficinas de transcriação que serão oferecidas agora, hoje em número de 4, elas resultam também de um acúmulo, assim, tipo, que nem dizem meus alunos, elas resultam de um trabalho extenso de pesquisa, de estudo, de escrita de teses, de dissertações. Ou seja, ninguém está inventando de última hora, né, as oficinas. Então, espero que vocês aproveitem e depois possam analisar junto com os oficineiros, porque isso ajuda, assim, isso alimenta também o que nós estamos fazendo na universidade, que continua, por enquanto, não sabemos até quando, pública. Esperemos que por muito tempo. Assim como a escola pública também, né? Bem, o que eu preparei, assim, mais formalmente, é um trabalho é um artigo que eu escrevi, é um artigo extenso, daqueles de 25 páginas, não se preocupem, não serão as 25 páginas, mas é um dos artigos que, de algum modo, aglutina o que nós estamos trabalhando em termos do professor, do que é realmente que esse professor faz quando educa, né? Quais são os espaços ocupados e movimentados pelo professor. Então, eu fiz uma seleção dentro desse artigo, que eu espero que fique inteligível para vocês, a seleção. Depois eu posso mandar o artigo integral para a Cristiane, daí, né, fica disponível para quem tiver interesse de ler as partes, pelo menos, que eu não selecionei. Então, eu inicio dizendo ou interrogando o que é que nos leva a educar, né? O pensamento, que é uma pergunta, ele dá início, né, para o texto. O que é que nos leva a prosseguir educando? Qual é o motor político? Qual é a alegria subjetiva da nossa profissão? Né? Dentro da dimensão de que é uma profissão danada, difícil. Uma profissão que nenhum de nós, digamos, exerceria se não houvesse uma força vital nela. Também não vale dizer ou pensar, porque pensar e sentir é mais mortal ainda, que eu não dei para outra coisa e por isso sou professora. Porque isso é o que a sociedade quer, o que o peso dos séculos e a cultura de desqualificação da nossa profissão quer que a gente pense isso, quer que a gente sinta isso. E é isso que o trabalho de pesquisa, o trabalho de escrita que nós fazemos, de ensino, luta contra. Né? Então, eu começo a perguntar, muito influenciada por Nietzsche, usando um conceito do próprio Nietzsche, qual é a nossa vontade de potência? Né? Qual é esse impulso, qual é a energia que faz, sei lá, eu, por exemplo, ser professora desde 1972 e ainda gostar. E ainda querer, e ainda encontrar prazer nisso, e ainda achar que vale a pena fazer isso. Né? Então, vocês também aqui. Então, é sobre isso que eu pergunto qual é a força criadora da nossa profissão. Porque, apesar de tantos reveses, e tão duradouros reveses, como salário baixo,
como alunos rebeldes e problemáticos, como comunidades aversivas a tantas escolas, o que nos faz continuar nesse combate incessante? Para além, sabe? Para além, a pergunta é isso, ela vem por dentro, assim, por dentro da profissão. E evita o tipo de discurso sociológico, assim, que esse todo mundo conhece. Eu educo para a cidadania, para formar cidadania, eu educo porque, ou então uma coisa mais, sei lá, mais vocacionada, porque eu sou vocacionada, eu educo porque eu quero salvar a humanidade, tem várias respostas, assim. Isso todo mundo sabe. Então eu não quero esse tipo de... Eu não faço esse tipo de pergunta, porque se a gente pega uma pergunta que já está viciada e respondida, tu vai necessariamente dar aquela solução. Então a pergunta como numa profissão tão difícil, o que é que o professor encontra no exercício dessa profissão? Em que todas as condições objetivas seriam contrárias. Tu acharia sim outra coisa para fazer? Entende? Faria uma outra coisa. Porque é muito difícil educar. É muito difícil fazer uma aula. Todo mundo me entende aqui, porque todo mundo é professor e entende isso. Então, apesar de tantas disposições em prol da repetição das mesmas ideias sobre essa condição profissional dos professores, por que a nossa vontade de potência enquanto professor, essa vontade de potência, assim, vocês pensem como uma força plástica, criadora, isso que nos dá alegrias, que nos dá satisfações, que nos faz viver estados, mesmo que temporários, de felicidade, junto com todos os aborrecimentos, junto com todas as incomodações, junto com todos os arrancar os cabelos, levar soco de vez em quando e enfrentar problemas que são muito maiores, né, do que a escola ou do que nós, mas que força é essa, né? Bom, eu respondo dizendo que a profissão é artistadora, que a profissão, que a nossa profissão se trata de impregnar as nossas vidas com esse fator de obra de arte, criadoramente, né? Nós fazemos isso. Então, ou seja, essa força de artistagem, essa força que se transforma em possibilidade. Nós temos possibilidade de fazer da docência uma obra de arte. Então, ela tem uma potência criadora, né? Na cena da aula, no espaço da escola, no processo de formação dos professores como pesquisadores e como docentes. Ou seja, por meio da nossa profissão, é como se a gente dissesse sim à própria vida como arte. Porque me parece, e esse tipo de enfoque que a pesquisa dá, vem se mantendo, vem sendo repetido, agora uma força expressa pela poesia, pelo fazer poético e pelo sonho, né? Então, como se fosse possível nós, e é possível nós inventarmos, não a descoberta de verdades quando nós educamos, mas fazermos uma invenção estética. Então, de novo eu refiro que é para além das crueldades conosco, para além dos descalabros que cercam a nossa profissão, a gente adota a valorização, portanto, da vida afirmativa criadora do professor.
também da professora. Atribuímos a essa vida um relevo artístico, uma potência afirmativa, tá? Ou seja, essa possibilidade da novidade educacional, essa possibilidade de buscar a vida ali onde há vida, né? Que é uma definição de vontade de potência. Criar a vida para aumentar a própria potência de viver, né? Isso é o que me parece que nos mantém de pé e como professores. Mesmo que tu chegue já cansado, como existem muitos professores, mesmo que conte os dias para se aposentar, enfrentar as adversidades exige esse tipo de possibilidade criadora, como um pintor que pinta uma tela, como um músico que compõe uma obra, como um literato que escreve um livro. Enfim, nós estamos também nesse mesmo diapasão. Bom, claro que tomamos a vida de professor como uma obra aberta, não uma obra acabada, pronta. Mesmo aqueles professores, eu educo como a minha professora mais querida da escola me educou. Isso é um mito que a gente cria, porque a gente nunca consegue repetir a mesma docência. Tu pode andar com o mito para lá e para cá, embaixo do braço, na mochila, na bolsa, onde tu quiser, até na pochete, mas não se consegue fazer, a não ser um renovar, né, de algo, de um arquivo, como se tu carregasse o arquivo, porém sem poder, não pode ser uma cópia literal dele. E aí a coisa se transforma em mais um mito com o qual a gente age, né, com o qual a gente se movimenta. Aí depois eu considero que nós todos humanos temos sempre uma ideia elevada. Isso é Paul Valéry que fala em ideia elevada, eu gosto muito. Ou seja, essa ideia elevada não significa essa ascensão, por exemplo, social, de ter mais, de comprar um Lamborghini. Não significa isso, ou uma bolsa, Chanel, sei lá, não sei como vocês dizem. Mas significa ser mais do que a gente é. Significa uma ascensão a um sair de si mesmo, a uma insatisfação com aquilo que a gente é até agora. Né? Isso é muito o pensamento da diferença. E o professor tem isso, né? Então, portanto, o professor não é aquele dadeiro, ele não é aquele, agora, onde estás indo? Agora vou dar uma aula. Né? Isso aparece. Os alunos que chegam nas licenciaturas, lá na URGS, todos carregam essa frase pronta, essa noção de dar. Dar uma aula, dar um currículo. Então, o bom professor é aquele que domina o conteúdo e depois ele passa. Essa questão do professor ser canal de transmissão também é muito arraigado. E as gerações de criaturinhas de 18, 19 anos, eles já chegam com isso. É impressionante. Como se bebessem no leite materno essas ideias que nos acompanham e que são completamente míticas. Porque quem trabalha com educação sabe que não se trata de tu ter uma coisa e dar aos outros. Tem todo um processamento que nós fazemos, cada um com a sua matéria, ou com várias matérias, como costuma ser, né? Para botar em processo, para botar em movimento, para fazer um compartilhamento disso com nossos alunos.
Mas vem, dar uma aula, dar um conteúdo, vocês ouvem isso, dar um currículo. Aí eu tenho um currículo inteiro para dar. Os estagiários, quando estão fazendo os estágios. Então, não, nós trabalhamos com a ideia de matéria no sentido filosófico, clássico, de que a matéria é um corpo, é uma forma, é algo que foi estruturado, organizado, mas não é completa. Então, a tua matéria de química é aberta. A tua matéria de língua portuguesa, de língua francesa, de geografia, de história, de química. Então, a matéria, ela carrega uma história, uma unidade, mas quando nós botamos em movimento, nós trabalhamos essa matéria. E, portanto, já não é mais a química que estava no currículo e nem a química moderna, por exemplo, que pode constituir o teu problema. Por quê? Porque justamente entra nesse processamento a leitura e a escrita que nós fazemos. Eu digo leitura no sentido de estudo, durante a tua formação, no sentido de que tu toma aquela matéria de novo, dependendo da turma que tu tens, do nível de aprendizagem que eles estão, e fazes e refazes o processamento, sempre em circunstância. Né? E mesmo o professor que acha que repete inclusive o seu próprio ensino, essa repetição do mesmo é quase impossível em educação. É quase impossível. Né? Quem trabalha a aula há muito tempo sabe que é impossível repetir os outros e inclusive repetir a si mesmo. Porque é uma profissão humana, a nossa. Demasiadamente humana, diria Nietzsche. E, portanto, se trata de um espaço cheio de acidentes, de contingências, de acontecimentos, né? De inesperados. Por exemplo, mesmo que tu seja uma megera em sala de aula, tu não consegue fazer o controle, ou que tu seja uma tecnicista, que tudo tem hora, roteiro, blá, blá. Não, é o humano que está ali. A aula é a vida, né? A aula é a nossa cara, assim, enquanto humanidade, que está junto, mesmo que seja por um turno. E, portanto, é cheia de imprevistos, é cheia de acasos, né? Bom, não sei quanto tempo eu tenho. Bom, eu queria dizer assim, resumidamente, que nós trabalhamos com basicamente dois espaços, duas instâncias criadoras, no meu entendimento de pesquisadora. Um espaço é o currículo e o outro espaço é a didática. Que são unidades bem antigas em educação, mas que eu faço questão de trabalhar com elas porque eu acho que ela é constitutiva da tarefa, sabe? Da tarefa do professor. Então, o que nós fazemos nessa faixa do currículo? Nós traduzimos as culturas, os valores, as ideias, os pensamentos, as formas de ser sujeito, ou modos de ser sujeito. Traduzimos as verdades, traduzimos de maneiras diferentes, com ênfases diferentes, mas traduzimos arte, ciência, pensamento. Traduzimos a matéria na qual nós fomos formados. Daí eu evito usar a disciplina, que a disciplina parece ter uma estrutura mais dura. Se tu toma matéria, que é como se tomava classicamente a disciplina, pré-modernamente, matéria ela carrega essa possibilidade do informe, de uma forma ainda e nunca será completa, né?
Então, nessa faixa do currículo, quando nós elaboramos um currículo, quando eu tenho saudades daquele tempo em que havia efetivamente a elaboração de currículos locais ou regionais, e depois a gente abriu mão, como professores de modo geral, de todos os níveis, abrimos mão da elaboração dos currículos e delegamos ao Ministério. E não importa que seja para o Ministério Lula, para o Ministério Fernando Henrique, não interessa. Interessa que nós abrimos mão de discutir currículo. E o currículo acabou sendo feito por colegas meus, inclusive, que eram pagos pelo Ministério, que iam para lá e elaboravam diretrizes, parâmetros, a primeira e segunda versões da Base Nacional Comum Curricular, enfim. Eu nunca fui a nunca fui por princípio, não fui, não vou, não irei, porque acho que a gente lutou muito durante a ditadura e depois na abertura, lutamos muito pela autonomia local e regional, isso era muito importante, né? E não só um currículo oficial como acabou funcionando cruelmente, eu acho, porque é calibrado pelas provas, né? Pelas provas nacionais, né? As mais diferentes provas pelos diferentes níveis, né? Então, claro, um currículo nacional, e isso já tinha acontecido na Espanha e em outras partes do mundo, antes do Brasil adotar isso, o currículo nacional exige avaliação nacional também. E aí, tu iguala o não igual, né, com o currículo nacional engessando. Mesmo que venha esse papo de que a base vai ser complementada, eu acho que é impossível ter um currículo nacional. Eu sei que tem toda a discussão, que eu também já fiz, sobre que possibilita uma maior democracia, blá, blá, blá. Mas eu acho que nós, assim, enquanto professores críticos, a gente abriu mão com grande facilidade, assim, em nome dos parâmetros, diretrizes e tal. E daí vieram as provas nacionais e a igualação daquilo que não é igual, porque esse país é um continente, né? Mas, enfim, acho que temos possibilidade como professores, sempre há brechas, né? Na própria base atual, a gente sempre faz caminhos nas venezianas, que sempre algo desse teor acaba deixando. Bom, a outra faixa é a da didática. Então, se os professores traduzem aquilo que circula na galáxia das culturas, dos valores, das verdades, dos conhecimentos tidos como legítimos, o que está nos livros didáticos, porque o livro didático é uma outra base, né, nacional. Então, tu pode escolher. Não posso escolher entre 3 livros. Como assim posso escolher? E se eu quisesse um livro da Cecília Meirelles para ensinar a língua portuguesa, ou da Clarice Lispector? Eu não posso escolher, porque eu tenho que escolher entre esses livros didáticos que já foram selecionados por especialistas, colegas meus, inclusive, que eu nunca quis fazer isso também. Então, é uma escolha relativa. Sem liberdade. E é uma indústria absurdamente rica. O professor que tem um livro didático aprovado pelo Ministério está rico. Tem um colega... Não, é verdade. Ganha muito dinheiro. É impressionante o preço que o Estado-nação, paga para um autor de livro didático, coisa que nunca pagarão para nós. Impossível. Não, eu acho um absurdo isso. E não é porque eu não tenha, é porque é um absurdo esse movimento. É um absurdo.
quando eu trabalhei sempre em escola de periferia, quando era professora do Estado. Então eu trabalhei 11 anos na Vila Jardim, com alfabetização e de jovens e adultos também na comunidade. Quando não deixavam fazer isso, a gente fazia como um movimento alternativo. E com alfabetização de crianças, mas também trabalhava com segundo, terceiro ano, até quarto ano, comecei com quarto. E depois trabalhei na Bom Jesus, também bastante tempo. E a gente tinha, especialmente na Coelho Neto, lá na Bom Jesus, e a gente tinha um grupo de alfabetizadores muito forte. A gente fazia os livros, a gente produzia os próprios livros, né? Aí é outra coisa, né, gente? Dá um outro estatuto para o trabalho de alfabetização. Eu ainda tenho alguns, assim, são umas graças, porque é com as histórias, com os textos das crianças e dos professores, né? Num trabalho temático, aí aquele livro era produzido com aquele tema e assim por diante. Por exemplo, eu achei um esses dias sobre infâncias, em que a gente via no primeiro, segundo, terceiro ano, as infâncias na história. E até trabalhamos numa adaptação do livro do Philippe Arrier, História Social da Criança e da Família, e eles liam aquilo num texto adaptado de um livro, enfim, clássico, né, na história da infância. Muito lindo, aí contavam, escreviam assim. Mas, enfim, são experimentações que nós já fizemos, né, agora, recentemente, do século XX para cá, e que estão aí para inspirar, né, e para retomar na medida que a gente conseguir. Então, como eu estava dizendo, esse currículo retoma elementos também da própria comunidade. Então, lá na Bom Jesus, havia ao redor da escola várias casas de religião, como eles chamavam lá, que eram centros espíritas, e de batuque, também chamavam casa de batuque, eles chamavam, mas nem todas eram de batuque. Haviam vários tons, né? E a gente quis trabalhar durante um mês sobre isso, porque eles viviam desde São Cosme e São Damião, pequeninos, já eram levados, né? E foi muito difícil que eles falassem disso, porque como se eles tivessem uma lei impressa na mente ou no coração, que quando chegam na escola não podiam falar disso, né? Mas a gente conseguiu alguma coisa, mas não foi o sucesso que nós achamos que seria, porque eles, tipo, se negavam, assim, porque pai, mãe, avó, né, eram envolvidos. E, bom, aí a gente entendeu também que tem um sagrado ali, e que eles não iam ficar abrindo para nós, né, por exemplo, rituais que são criticados, de galo morto nas encruzilhadas e tal. Mas são tentativas, né? Uma outra tentativa fracassada foi quando eu coordenei um projeto de extensão em 2 galpões de reciclagem, na Ilha Grande dos Marinheiros e na Vila Dique. E a gente chegou primeiro na Ilha Grande, e era um galpão de reciclagem das mulheres, tá? Isso era 93. E a gente ia alfabetizá-las, tá? E era só mulher, não podia entrar homem no galpão, tá? Ainda existe o galpão. Claro que agora está mais liberal, os homens podem entrar, mas lá no começo não podia. E era muito bonito o trabalho, bonito mesmo. Tinha a participação da igreja. Mas aí, nós, durante as férias de verão, eu e um grupo de bolsistas, um trabalho de extensão, a gente preparou sobre a condição feminina. Tu vê que era 93, né? Ai, fizemos, selecionamos poesias, excertos de textos, para botar na roda a discussão sobre a condição feminina, porque nós íamos entrar assim, maravilhoso. Imagens, obras artísticas, músicas. Foi toda uma preparação de verão inteiro. Gente, nós tomamos
um caldo, que nem se diz, porque entramos, foi a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, bem que não durou muito. Aí diz a chefona, porque tinha uma chefona dureza ali, que todo mundo respeitava, nós inclusive nos borrávamos de medo. E disse assim: professora Sandra, hoje depois da aula a gente precisa conversar com vocês. E eu, isso é que nem marido, ou que nem diretor de escola, ou teu chefe do departamento, quando diz que ia conversar com a gente, bem porcaria. Aí ela assim, todas as mulheres viram nós, e ela assim: professora, é o seguinte, de mão na cintura e de pé, todo mundo sentado. É o seguinte, a gente está gostando muito de poesia, de música, de dança, de ficar escrevendo texto, mas é o seguinte, nós queremos vocês aqui para nos ensinar a regra de 3. Porque o fulano que vem comprar está nos roubando. E como a gente não sabe fazer regra de 3, nós vamos conseguir provar. Aquilo foi um banho, uma cachoeira de água fria. As bolsistas queriam morrer, cheias de material. Bom, aí não tinha outra história a não ser a gente sentar, discutir e redirecionar. E foi o que nós fizemos, mas foi assim. Eu estava entrando na URGS, trabalhava desde 72 como professora e estava começando a ser. Eu tinha 20 horas no estado e fiz seleção para professora substituta na URGS. Já estava dando aula na Unicinos também, mas simultaneamente com o Estado. Daí revisamos, fizemos algo que fosse um meio termo, assim. Começamos a escutá-las em relação às demandas e não achamos que a gente ia estourar a boca do balão, que nem a gente achou durante todo o verão, né? Fomos usando o material, mas não na mesma intensidade nem extensão. E elas ficaram nos apontando, durou um ano, durou o projeto. E quando a gente foi para a Vila Dique, que é aquela vila atrás do aeroporto, que também era um galpão de reciclagem, a gente já foi com freio de mão puxado e fazendo um trabalho que ao mesmo tempo tinha um aporte contemporâneo e que nós considerávamos importantíssimo para a condição delas, de mulheres que nunca tinham trabalhado, que agora tinham aquela oportunidade, estavam aproveitando, para ver isso na história, na arte, na literatura e tal, mas também com questões da vida delas, né? Então, o currículo faz isso, né? O currículo é essa coleta, né? Faz coleta e recicla, porque os dois trabalhos também que foram simultâneos, depois de um início aqui e um início lá, eles também tinham especificidade. Então o currículo é essa faixa tradutória. Só que quando vem para outra faixa de tradução, que é a aula, nós refazemos a tradução. Nós tomamos o currículo, porque tu vê que lá no currículo há uma captura. Nós não ensinamos todos os conhecimentos, nós não ensinamos toda a matéria indicada para o primeiro ano, por exemplo. Isso muda, o currículo é mutável. Por quê? Porque ele acaba sendo atualizado no espaço da aula. Então, fundamentalmente, para o nosso grupo, o papel eu detesto. A tarefa criadora, o movimento criador, docente, é a tradução. E essa é a pergunta. O que o professor faz criadoramente? Traduz. O professor é um tradutor, intérprete e, portanto, crítico da matéria. Mesmo que ele esteja com o livro didático, mesmo que ele esteja com a base
nacional ou com a base estadual, ele traduz no momento em que ele inflexiona determinado elemento do currículo, traduz no momento que ele põe em movimento essa porção do currículo nesse espaço de aula. Então, por exemplo, estou com um texto aqui, mas não é esse texto mais, embora eu tenha preparado em Porto Alegre e tal, não é mais esse texto. Tá? É por isso que essa profissão humana, demasiadamente humana, que é a nossa, ela é da ordem da artistagem, ela é da ordem de uma obra de arte. Embora nós não valorizemos desse modo. Por quê? Porque há séculos de significação que dizem que nós somos aqueles que dão, que nós somos aqueles que funcionam como correia de transmissão, que nós somos aqueles instrumentos. Vocês veem que isso tem muito, mas muito do religioso. Que nós somos ministros, seja da ciência, seja da religião, seja na história da arte. Que nós somos aqueles que, como se o nosso corpo fosse esse transmissor apenas, quando não é assim. Quando criadoramente o professor, mesmo que o texto seja o espelho do Machado de Assis, que a Karen e o Fabiano vão trabalhar na oficina, a cada vez que se trabalha o espelho do Machado de Assis, um outro texto ali se cria. Por quê? Porque nós fazemos o trabalho tradutório. Embora a sociedade, a cultura, secundarize a nossa profissão, quem a exerce sabe que não é assim. Que tu não és um simples transmissor, que tu não és um comunicador, que tu não és um dador. Por quê? Porque o saber, porque a matéria não são um objeto concreto. Não são. Porque a docência é relação. A docência são olhares diferentes, são sorrisos ou caras emburradas diferentes, é algo muito dinâmico, é algo em que rola afeto, em que rola amor, ódio, nossas paixões, as mais tristes e as mais alegres estão presentes nesse espaço aula, que é um lugar de uma nobreza muito grande, assim, e que a gente também estragou botando como sala de aula. Olha, sala de aula. Não, existe a aula é feita de outras coisas que transcendem, transbordam uma sala. Uma aula e os efeitos dela a gente carrega para a vida, seja de rejeição, seja de te dar o que pensar, o que tu nunca tinha pensado antes, seja de que tu te posiciona, não quero saber nada disso, é um efeito também, né? Não me lembro nada do que ela falou, bom, mas estava aqui mesmo, e assim por diante. O que não é verdade, né? Porque marcas se levam, né? Então, nesse enfoque tradutório da docência, tu vês que aumenta a responsabilidade da nossa profissão. Porque entre tu ser um transmissor de uma matéria que está pronta, só esperando que tu decodifique, entenda e despeje no aluno, aí tem uma pegada de um determinado grau ético. Agora, tu te botar como criador, como autor, como aquele que ao traduzir está recriando, transcriando
A matéria é outra pegada, de um outro grau ético, de muito maior responsabilidade. E tudo leva, desde o nosso salário, as condições de trabalho, etc., tudo leva a que a gente se secundarize. Então, por exemplo, lá na URGS, uma estagiária foi para a escola, lá no Rio de Janeiro, uma escola lá no Rio de Janeiro. E aí, depois ela chegou em lágrimas na reunião de orientação, porque ela tinha entrado na escola pela primeira vez para começar o estágio, e uma professora mais velha recebeu-a e disse assim: pobrezinha, vai ser professora. Bateu assim: pobrezinha, vai ser professora. Digo: querida, mostra que não é isso aí. Mostra que é outra coisa. Enfim, ela acabou fazendo um bom trabalho, mas é de matar uma criaturinha de 20 anos, né? Ou seja, isso é o mais nocivo que nos impingiram. Nós próprios não valorizamos a nossa. E não valorizamos, tá? Não estou dizendo em termos de sindicato, isso a gente fez. Vai continuar fazendo também, nós vamos continuar fazendo até morrer. Nos organizar, nos reunir, reivindicar, blá, blá, blá. Eu não estou dizendo aqui dentro, eu estou pensando por dentro, sabe? Porque eu acho que isso faz parte do fortalecimento e da nossa autonomia diante daquilo que nós fazemos como professores. Agora eu vou concluir. Bom, essa tradução ela é sempre interpretativa e crítica, porque não tem como tu trabalhar uma determinada matéria sem atualizar essa matéria na contemporaneidade. Seja contemporaneidade de época, de condição, de circunstância, seja contemporaneidade do tipo de turma, do tipo de aluno que se forma, para além, inclusive, de nós. Então, a Idalina está trabalhando agora com graduação, ela, a cada semestre, tem uma turma que, por circunstâncias as mais diversas, se inscreveram e acabam formando um grupo humano. E como tu deve estar vendo, nunca a gente consegue repetir, porque tem essa contemporaneidade também do processo, mesmo que o currículo supostamente seja o mesmo para ela desenvolver durante todo o semestre. Então, essa dimensão de que é criador, de que nós somos autores e que muitas vezes a matéria, tal como nós a processamos na aula, no espaço do currículo e da didática, é com essa matéria que nossos alunos saem. É aí que a cobra, não é a cobra, que a porca torce o rabo. Por quê? Porque aumenta a nossa responsabilidade diante da própria matéria e dos alunos. Eles não vão sair com os elementos básicos de química, tal como eles foram estudados pela química moderna. Eles vão sair com os elementos básicos de química que nós traduzimos. E aí, a formação do professor fica mais exigente. Por quê? Porque precisa conhecer, precisa se responsabilizar diante daquele saber, daquele conhecimento. E chega a ser assustador, assim, quando tu vai ao limite de pensar isso. Pô, não é aquilo que... A minha área é filosofia de origem. Não é aquilo que Platão escreveu, mas é aquilo do que Platão escreveu, eu destaquei, eu pedi que dissertassem a respeito de um parágrafo, ou que fizessem uma análise global sobre o diálogo, etc. Isso é muito desafiador. Também considero no texto que nosso trabalho é intelectual, e o trabalho, uma denominação de trabalho intelectual digno,
não um trabalho intelectual também desqualificado, mas um trabalho intelectual em que todo professor é pesquisador, mesmo que ele não tenha condições de se pensar enquanto pesquisador. É impossível exercer a docência sem pesquisador. Tu pode nunca escrever um projeto de pesquisa, solicitar apoio para o CNPq ou para a CAPES, mas tu és um pesquisador. Uma das coisas que mais me dói nesses anos todos de docência é quando os professores se aposentam e nunca deixaram nada escrito. Isso é uma desgraceira na nossa profissão. Por quê? Porque a literatura... Eu, se fosse ministra da Educação, que nunca vou ser, não quero ser, eu ia obrigar o professor, antes de te aposentar, eu obrigava a escrever um artigo relatando e analisando os teus 30 anos de docência. Não, seria maravilhoso, porque a literatura educacional enriqueceria a enésima potência. Não ficaríamos só nós que estamos na universidade obrigados a produzir, que muitas vezes o troço é um repeteco, em cima do repeteco, e a literatura educacional se enriqueceria em termos de análise de problemáticas, de críticas, de contribuições, de elementos que tiveram efeitos imediatos, ou de mistérios, de enigmas que tu carregou a tua vida toda de professora, mas que ficam para os que vêm depois como enigmas, e vale mais, às vezes, vale mais a pena isso do que propriamente a solução. Então, seria maravilhoso. Seria maravilhoso, porque pensa, 30 anos de docência, ou 20 anos de supervisão, ou, né, tem professores que têm 30 anos em sala de aula, ou né, fazendo aula. Mas na escola tem alguns colegas quase aposentando. Uma em licença com mais tempo para escrever, a gente pode condicionar a aposentadoria. A gente faz ser pioneiro, cara. Entendeu? Vai ser pioneiro. O professor Vitinho escreve. É um pedido, assim, uma proposta, um pedido que seria fantástico. Bom, indo para o final. Então, para se mostrar digna e justa com a nossa profissão, nós vemos, eu vejo como pesquisadora, que esse fazer, pensar educacional, por mais que a gente diga que tem exigências, desde uma secretaria, desde um parâmetro curricular nacional, a gente tem um espaço livre, um espaço criador livre. Se a gente sabe usar isso com maior ou menor intensidade, bom, aí existem diferenças entre nós. Mas, de qualquer maneira, me parece que a forma da nossa profissão, os movimentos que ela compreende, só se mantém e vão se manter em função dessa possibilidade criadora e livre. Então não vem, digo para os jovens, não vem com esse papo de que a escola obriga, sim, te obriga a dar Brasil colonial como matéria. Agora, o que é que tu inflexionas? O que é que tu recortas? Como que esse Brasil colonial é movimentado? Isso é o teu espaço tradutório. É aí que tu és tradutora. Né? Tradutora, intérprete, crítica. Né? E é por isso que essa escrita e leitura desses processos
tradutórios docentes, seria de suma importância que a gente pudesse ter os textos delas para aprender e poder ampliar, né, o repertório educacional. Então, quando nós traduzimos, a gente não repete expressões e sentidos, mesmo que sejam fortes e legitimados. A gente não repete determinado autor, a gente não repete determinada obra. Mas nós tomamos com respeito aquilo criado, aquela matéria que foi criada no século XVIII, no século XIX, ou que foi legitimada no XX por Paulo Freire, mas inventamos. Nós, ao traduzir, somos outros autores, né? Nós viramos novos poetas, digamos assim. Porque daí estou usando poesia no sentido de fabricar, de produzir, de poiese mesmo, né? Daquele que cria algo. Como se a gente fizesse um canto paralelo, assim, em relação àquilo que é considerado originais, sabe? A gente toma os originais de determinada disciplina, de determinado autor, porém, tu não faz assim, tu não passa assim no corpo do outro alguma coisa também. O corpo do outro não é oleoso, não é escorregadio, né? O outro também faz as traduções, né? Eu estou me dedicando a tratar dessa traduzibilidade e da intraduzibilidade do professor. Mas dá para fazer uma pesquisa toda com essa capacidade tradutória dos nossos alunos. Como que eles fazem a tradução da tradução? A tradução da tradução que o professor fez de traduções outras, né, que foram feitas, que foram ensinados nos cursos de formação e assim. Então, a tradução didática e curricular é esse processo transcriador que é impulsionado por essa vontade de potência dos professores. Essa vontade vital, isso que nos mantém em pé, que faz a gente chegar na escola todos os dias no mesmo horário, que faz a gente preparar uma aula, que faz a gente elaborar um projeto de ensino e assim por diante, que faz elas irem lá na URGS e nos convidarem. Essa vontade de potência de criar mais vida com a vida que ali existe, né? E que justamente nos tira do mesmo que nós temos tendência a ser, né? No sentido de fazer um movimento de nos transformar em outros, né? De pensar o que não foi pensado, de falar o que não foi falado, de sentir o que nunca foi sentido, que é justamente a expressão do trabalho singular e criador. Então, esse ato de traduzir nos parece ser esse primeiro motor, né? Esse elemento primacial da profissão docente, como criadoramente artistadora, né, nesse sentido. E isso muda tudo, assim, muda no processo de escrita. E não é um oba-oba, é que assim, ó, a gente traduz porque não tem como não traduzir. Essa é a questão. Não tem como não ser assim. Então, o que nós fazemos como professores, criadoramente? Nós traduzimos, porque nós temos uma obrigação pelo tipo de profissão a traduzir. Não tem como não fazer. Nós não temos outra coisa para fazer, a não ser traduzir. E nós, dentre as teorias da tradução, que são muitas, nós adotamos essa perspectiva de uma tradução transcriadora, que segue Benjamin, que segue Derrida, que segue Haroldo e Augusto de Campos. Por quê? Porque justamente resulta da docência outra matéria. É outro poema, é outro relato de sonho que ali aparece.
Então, o trabalho intelectual dos professores, né, nessa direção de um processo tradutório, justamente nos parece afirmar uma qualidade positiva da nossa profissão, que evidentemente vai contra modos reacionários e fascistas de considerar a nossa profissão. Então, faz anos que a gente está trabalhando aí nesse ponto. E justamente esses modos reacionários, fascistas de considerar a nossa profissão aviltam a imagem do professor, diminuem a imagem do professor, o que justifica todas as crueldades conosco, né? Enquanto categoria, enquanto profissão mesmo. Né? Tipo isso, não deu para mais nada a não ser para ser professor, ou então, coitadinha, vai ser professora e assim por diante. Então, são sintomas dessa crueldade maior e que nós vamos acumulando século após século nessa direção, mas que não tem mais por que a gente acumular. Bom, é isso. Depois eu mando um texto para a Cristiane, para vocês, então, quem tiver interesse, dar uma lida nele completo. Obrigada por me acompanhar. Então, pessoal, está aberto assim, o momento da gente Bom conversar dia um para pouco. todos, bom dia às profs, é um prazer recebê-las aqui. Obrigada. A gente há bastante tempo não tem uma formação desse tipo na rede municipal, né? E com tanta qualidade, assim, então estou muito feliz que vocês estejam aqui, estou muito feliz de estar com as colegas aqui hoje, fazendo isso hoje, né? Tem um pouco espaço que a gente tem tido ultimamente para isso. Enquanto a professora falava, eu fui anotando algumas coisas, porque essa ideia de pensar a profissão da gente como artística, né? Nunca tinha me ocorrido nesse sentido. Mas é óbvio, pensando qual é o papel da arte, né? Tentando traduzir isso. Sim, acho que a gente faz muito disso, ou tenta fazer muito disso, às vezes não acertando, né? E daí eu comecei a pensar algumas coisas nesse sentido, óbvio que eu acho que o artigo não tinha esse objetivo, mas como a gente trabalha dessa forma numa sociedade que tem embrutecido as relações, e nós, como uma atividade essencialmente humana, estamos nesse contexto, não tem como ficar de fora, né? Eu sou professora de história, a gente sempre quer pensar que somos também fruto de tudo que está vivendo ao redor da gente, meio que por, né? Até por osmose, a gente absorve essas coisas sem perceber, né? Inclusive isso, já, coitada dessa professora, eu fiquei pensando que, será que eu já falei isso para alguém? Tomara que não. Tomara que eu não tenha falado isso, mas eu fico pensando que às vezes eu já me senti assim, como professor, né? Será que é isso mesmo, né? Então eu tô sendo bem honesta em dizer isso, que às vezes a gente pensa mesmo que será que é porque eu não dei para outra coisa que eu sou professora, embora a gente acredite que a educação tem o seu papel fundamental na sociedade. Aí queria que vocês, a gente pensasse junto aqui, acho que você tem mais dificuldade para isso, de a gente pensar educar como forma de sensibilizar o professor artístico, eu adorei como é que é a palavra, artistadora, achei maravilhosa, numa sociedade de ególatras, do individualismo, do embrutecimento das relações pessoais em todos os âmbitos, não só na escola, mas familiares também, que eu acho às vezes que nós como professores a gente gosta de praticar um certo coitadismo também, né? Ai, nossa, como é que é o óleo, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Ó dor, tudo, né? Mas eu acho também que não foi uma coisa que pensamos isso conscientemente. A gente foi levado por todas essas condições, né? De pensar que realmente, meu Deus, que coitados que nós somos, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? E de pensar que a sociedade, e nos inclui também, porque nós também somos uma sociedade, na condição de dadores de conteúdo. Porque é isso que se quer, na minha opinião, que sejamos dadores de conteúdo, né? Pensar a educação nessa perspectiva não é o que a sociedade atual brasileira está pensando. É uma sociedade de trogloditas, né? Se me permitem dizer.
que o professor que tenta dar uma tradução é doutrinador, né? Bom, nem vou dizer todos os adjetivos porque ser repetitivo, a internet nos mostra todo dia o que somos, né? O desafio da tradução, dessa tradução crítica, dessa tradução sensível em tempos de redes sociais e de educação à distância. Nós fazemos educação à distância. A gente, de certa forma, também diz, não precisa professor para estar mediando, para estar sendo o artistador ali. Então são muitas coisas. Agora me deu um nó, né? Porque Deus, meu Deus do céu. E agora? Né? Essas acho que são reflexões muito sérias. O quanto a gente traduz também com as nossas convicções, as nossas crenças. Sim. E o quanto isso tem nos sido cobrado ao longo dos últimos anos. Quer dizer, tu pegar o original lá, mas tu faz uma desconstrução ou uma reconstrução e tenta, né, pegar um gancho. Agora, esse ano, não tem como... Tu falou em Brasil Colônia, ali trabalhando com os 8º anos na tua escola, não tem como eu não fazer o recorte da história de golpes do Brasil Colônia e do Brasil República inicial, né? Que a história do Brasil é uma história de golpes, né? Intercalados e com poucos períodos de democracia. Mas daí tu é o doutrinador, né? Então, só pra gente pensar, eu não sei se foi muitas coisas que eu falei, e essa tradução do carregada de nós, né? A minha tradução carregada de mim. Que é isso, né? E aí, o mim é errado. A minha tradução, o que é? Entendeu? Essa discussão bem que eu acho que é uma discussão até ética em alguns aspectos, né? E existe diferenças dentro deste grupo, óbvio, mas de todos os grupos de escola que eu trabalhei, sobre essa concepção de educação, da tradução, do que estamos aqui para fazer, que não, ele tem que ser daqui sabendo fazer báscara, né, Lu? Então tem todas as cobranças, os pais também nos cobram, talvez aqui nessa escola menos, mas onde eu tô de tarde é uma, sabe, nós queremos conteúdo, lista de conteúdo, ainda até sem muita tradução. Sim, eu te agradeço então é isso, né? as contribuições, porque tu fizeste um apanhado ótimo, que nos ajuda a rever as próprias posições. Muito obrigada. Existem pontos, vários pontos que tu sublinhas, né? Mas um que eu gostaria de comentar é em relação ao coitadismo. Claro, eu também entendo, assim, como militante, militei anos no CEPERS, a gente, depois da ditadura, a minha geração teve que se dedicar necessariamente à organização sindical, a organização e associação e a transformação em sindicato, porque senão a gente não iria sobreviver. E durante esse tempo todo de luta, de militância, como se nós não tivéssemos pensado em nós mesmos. Então, quando para pesquisa, para o trabalho de pesquisa surgiu assim, vem cá, eu tô, não sei, eu acho que eu tinha 64 quando me surgiu, mas o que eu ainda estou adorando e ficando nervosa quando eu tenho que fazer uma aula, e gosto quando eu estou, mas o que eu fiz esses anos todos? Foi uma pergunta para mim, eu já estava lidando com me aposento ou não me aposento, tá? Então tinha essa história, na minha história pessoal, tá? Então pensava, tá, a militância todas, décadas que fiquei militando, foram importantes, mas então foi uma pergunta assim, o que nós fazemos? E a gente já está trabalhando há mais tempo com a questão da criação, né? Bom, mas não é só o que nós fazemos, tá? Nós formamos para a cidadania, nós democratizamos o conhecimento, tudo isso já tinha sido respondido. Então, tem uma palavrinha que é o que nós fazemos como professores? Criadores. É essa palavrinha que muda o enfoque, que faz assim um movimento por dentro, assim como se pegasse a profissão. Mas o que é isso? O que nos sustenta, né? Porque é a expressão criadora.
E aí, o coitadismo, o eu não tenho condições, ou eu não daria para outra profissão, ou eu sou das profissões marginalizadas, tudo isso, o queixoso também, tem um queixoso na nossa profissão. Eu até já escrevi sobre isso, eu acho que está nesse livro, Uma Vida de Professora, que eu trouxe. Que não tem mais muito, por isso que veio só um, né, Jailson? E veio só um porque eu tinha 2 em casa. Tá. Eu não sei que tá fazendo isso. Mas tem um texto ali que eu escrevo nessa direção, que o professor, que se escuta isso nas escolas, se a escola fosse outra, se os alunos fossem de outro tipo, se as famílias fossem, se a diretora fosse não sei o quê, se a coordenadora não fosse tão chata, se a comunidade não fosse tão perigosa, ameaçadora, e nós pautamos a vida inteira da gente, às vezes, por esse queixume, esse queixoso, neurótico e embrutecedor, né? Então isso é muito importante, eu acho, fazer uma virada, chega disso, entende? E aí, no final do 20 e começo do 21, a gente estava ocupada com outras questões, né? E isso de pensar por dentro, o que nós fazemos, afinal, quando educamos? Tentando buscar uma outra resposta, que não as já dadas, né? Que não aquelas que nós próprios demos nas nossas associações, nos nossos grupos, na militância e assim por diante. Posso complementar uma coisa? Com certeza. Teu nome é? Vanessa. Vanessa, e eu pegando o gancho aqui da Sandra, assim, a parte da pergunta com relação a... Mas a gente está numa sociedade, assim, que essa parte artistadora da vida, não é tão pouco, não é tudo tão rápido, né? Os tempos tão, enfim, que nos sugam tanto, né? Mas eu vejo ao mesmo tempo que a tecnologia, ela também vai proporcionar, essa é muito o que eu vejo para o futuro, tá? Que o ensino seja cada vez mais individualizado. Por exemplo, o uso do celular, não é? Na sala de aula, que tem o pró e o contra, o uso dos equipamentos multimídia, o uso do computador. Eu vejo no futuro, que acho que não está muito distante, cada vez mais essa questão de os alunos todos numa mesma sala, aprendendo todos ao mesmo tempo a mesma coisa, e que nós temos que chegar necessariamente no mesmo resultado, eu acho que está com os dias contados. E daí a questão artistadora, não é? Que é o que a Sandra traz aqui, não é? Que é o nosso desafio, eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que vai haver mais necessariamente, eu acho que vai haver mais liberdade, não é? Tanto para o professor exercer, no caso, a sua função, como no aprendizado do aluno. Essa questão de todo mundo tem que estar, ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa necessariamente, na minha visão, ela está com os dias contados, com a questão que a tecnologia, não é, está vindo, está cada vez mais acessível, internet atualmente, né, até no interior, assim, está se colocando, está tendo acesso, e daí, até, por exemplo, a questão do EAD que tu trouxe, não é? Eu acho que vai ser possível, a gente pode tentar fazer uma coisa muito massificada do EAD, mas também pode tentar, são as frestas que a Sandra trouxe aqui, tentar fazer uma coisa, né, bem mais para a pessoa, para o indivíduo. Então, eu vejo que é possível, sabe? Eu acho que nós vamos, obrigatoriamente, vamos ter que romper com essa escola que é moderna, né? Que é do século XVII, XIX, XVIII, que é essa coisa de todo mundo ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa. É uma prisão, gente. Isso aí mata. Acho que é o nosso desafio. Quando eu falei das redes sociais, não foi no sentido de que a gente repudia a tecnologia, mas no sentido de que ela concorre com a formação com a gente, sim, nesse sentido, né? Sim. Que é outro fala uma coisa, já no dia seguinte o aluno já vem com outra informação, não, mas eu pesquisei, não é isso, tá? É nesse sentido que eu digo, daí que acho que atinge diretamente o papel do professor e que a gente não está preparado para mediar, né, nesse contexto. Acho que não estamos, acho que é isso. Escola moderna do século XVI, eu ainda acho que ela tem algumas coisas boas, por exemplo, aprender coletivo também, outros valores, acho que é importante, né? Mas no sentido de como concorrer com tudo isso. Sim. Né? Não, eu acho que as coisas não...
como dizer, não necessariamente a gente vai ter, eu vejo no futuro, não mais nenhum modelo, um momento coletivo de socializar, não, acho que o papel da escola é socializador, ok? Mas eu vejo que esse engessamento, assim, ó, que é a camisa de força mesmo, a gente, muitas coisas a gente é igual no século XVII, XVIII, é todo mundo mesmo. Mais média. Não, né? Por favor, né? Na hora a gente romper com isso aí, mas tá na hora do nosso intervalo. Não ainda. Preocupado com o tempo. Só para contextualizar isso que a gente está discutindo, do recorte que se faz, da adequação, do currículo, da didática que se utiliza para fazer essa intervenção intencional que o professor faz, né? Premeditada, uma intervenção premeditada, né? A gente premedita o que vai acontecer, então a gente planeja, né? Então é uma intervenção mesmo, a gente faz uma intervenção naquele momento, naquele grupo que a gente tem. E aí eu fiz uma anotação enquanto tu falavas, Alessandra, o seguinte: que pergunta nos ajuda a refletir sobre essa atualização de contemporaneidade, por exemplo. A gente tem que se fazer uma pergunta todo dia. Eu vou estar trabalhando em determinada matéria, eu tenho que me questionar, né, de que forma eu vou fazer o ensino, não é bem o ensino, que é uma construção a muitas mãos, né, mas enfim, de que forma eu vou fazer aquela interferência naquele grupo de alunos naquele momento e atualizando aquilo que para mim, do ponto de vista conceitual, está mais construído, mas do ponto de vista da didática é uma necessidade de atualização permanente, porque o grupo é outro, porque o milhar é diferente, porque o que faz para um serve para outro, enfim, essa dúvida é permanente. Eu acho que essa questão que passa por dentro de cada uma dessas preparações de aula, que a gente faz de interferência, né, para falar um pouquinho sobre isso. E para socializar para o grupo, agora que estamos todos reunidos, né, que quando a gente começou a fazer lá no primeiro trimestre as testagens de leitura das crianças, a gente fez com o objetivo de descobrir em que pedaço do caminho eles estavam, onde é que estava o percurso deles, se eles estavam aqui, se eles estavam aqui, se eles estavam ali, né? Para a gente poder ter uma direção da interferência que se faz. Porque quando a gente faz uma generalização do que eles não leem, do que eles não compreendem, aí o eles não tem figura humana, né? Porque eles são todos, e que não leem são todos, mas não é verdade, nem todos não leem, nem todos eles passam pelo mesmo processo. Aí a gente tentou pessoalizar um pouco isso, saber quem a gente vai ajudar e por qual caminho a gente vai ajudar, né? E o professor poder ter um pouquinho mais de segurança, porque a oralidade na escola ela se perdeu muito, né? O falar, o debater o assunto se perdeu muito, porque a conversa vai acontecendo e vai virando uma baguncinha, um barulho que desorganiza a aula, e aí tu puxa de volta para aquele debate que tu quer, tu demora muito para voltar a alguma coisa que não seja um fazendo gracinha do outro, um comentário que não colabora. Então a oralidade sobre o que se está estudando, sobre o que se está discutindo, se perdeu muito. A oralidade de qualquer coisa não, mas a oralidade propositiva de um assunto na sala de aula se perdeu muito. Porque é tão difícil, cada um pensa de um jeito, aí um diz uma coisa, o outro se ofende, daí já fica de pé para mostrar que é grande, né? Entendeu? Aí essa oralidade de compartilhar a ideia, de que seja de discordar, não interessa se discorda, beleza que discorda, tem mais do que uma opinião, ótimo, problema nenhum. Então a gente oraliza menos. Aí quando a gente oraliza menos, a gente escreve e geralmente copia. Copia da fonte que o professor deu, copia da internet, copia do livro. Aí tem menos autoria. E aí quando a prof diz que é para fazer um texto e ela não dá uma coisa assim tão direcionada, ela tem um pouco mais, o que eu vou escrever, professora? Pergunta ao contrário. Quem tem que responder o que vai escrever, quem vai escrever. Não é que está perguntando, provocando, né? Então a gente perde na oralidade porque a oralidade vira um conflito. Aí na hora de escrever é a cópia de alguém, ou de alguma coisa. Aí a gente deixa de ser autor. O professor deixa de ser autor, a criança mais ainda, né? Deixa de ser autor. Então o que a gente quer com esse trabalho todo? A gente quer encantar as crianças, os adolescentes e os colegas. A gente quer encantar, a gente quer motivar, a gente quer dar uma injeção de ânimo, porque é difícil, a profissão é difícil, mas ela tem essa energia de que tu falavas. A gente não desiste. Tem dias que as gurias saem daqui
E o guri, né, nós temos um colega que é professor, no final do dia, no final da manhã, sai com os pezinhos viradinhos para dentro já, né? Já, o passo já está difícil, está cansadinho, está desanimado, está triste, está frustrado, né? Está chateado, porque alguma coisa não saiu que ele queria. O dia seguinte a pessoa chega com um sorriso de novo. Aí a gente fica olhando assim, né? Que quando a gente está na direção, a gente tem um outro ponto de observação. Né? O nosso ponto de observar é diferente de quando a gente é professor, né? Daí a gente fica observando os comportamentos de cada um, né? Aí tem um que chega assim meio murchinho de manhã, aí a primeira adolescente, ou de tarde, a primeira criança que chama, o professor já parece que enche o peito de ar, sabe? Já se posiciona diferente, né? Então a gente tem esse envolvimento, esse compromisso com a educação. Mas eu acho que o que falta pra gente é esse momento de conversar como a gente está aqui agora, mesmo que tu tenha ficado com a palavra durante a maior parte do tempo, a gente conversava nos olhares também, conversava nas reflexões que cada um fazia, porque senão a ação de professor, naquele momento, ela é individual, mas ela não precisa ser individual no processo todo, né? Ele vai ser individual naquele momento do fazer específico, mas pode ser coletivo e amparado nos momentos anteriores e até no de fazer em alguns momentos, né? A gente tem aqui as guias que nos ajudam em diferentes momentos com apoio, com docência compartilhada. A gente tem algumas práticas aqui na escola que são da rede municipal, né? Que a gente também utiliza. Então, a minha questão para o dia é essa, né? Que tipo de pergunta, que pergunta a gente faz todo dia para se mobilizar no preparo dessa aula, na intervenção que a gente vai fazer, na reflexão que eu vou fazer com o meu colega, com ele, né? Esses questionamentos permanentes que são da tua área, né? Que são da filosofia ali, para fazer a gente se mexer, se movimentar e se tornar contemporâneo, permanentemente contemporâneo, né? Contemporaneidade permanente, né? Mesmo que pós-moderno. Esse mundo individualista, fluido, que foge entre as mãos, assim, né? Eu queria fazer uma colocação. Eu queria te agradecer, professora Sandra, foi minha professora na Universidade de Caxias do Sul. E eu vou lhe dizer que quando eu li seus textos, até eu comentei com uma colega que quando eu li, eu disse, meu Deus, que coisa mais estranha de ler isso, porque didática e currículo são termos que a gente está acostumado a ouvir. E eu tive que começar a ler tudo de novo, porque eu não estava entendendo nada. Então, porque a palavra de transcrição e essa pedagogia voltada para a criação não tinha me familiarizado com isso. E aí eu comecei a pensar, eu trabalho numa escola municipal aqui pertinho, no Caíque, de manhã. E quando eu comecei, eu tenho o terceiro ano de manhã e tenho o terceiro ano aqui de tarde. E uma aluna me disse no início do ano, levantou o dedo, né, parou aquela aula, e me disse, professora, a senhora veio desde segunda-feira com a mesma calça jeans. Isso era uma quinta-feira e ainda tinha sexta. E eu daí pensei e já respondi. E amanhã eu vou vir com ela, porque eu vou usar ela toda semana no trabalho. E nesse teu envolvimento de falar de tradução, eu fiquei pensando que tradução essa menina estava fazendo do que eu estava dando aula. Né? Na verdade, eu estava observando. E essa semana, esta mesma menina, se chama Thalia, ela parou a aula também, assim, me levantou o dedo e disse, posso lhe fazer uma pergunta íntima? E eu fiz uma cara assim. Acho que ela queria dizer pessoal, né? Íntima. E eu fiquei olhando assim pra ela e já pensando, o que faz vir da Thalia? E ela me disse, a senhora é feliz dando aula? E aí, voltando até o recorte, faço outra tradução do que ela estava pensando. E eu disse, eu sempre quis ser professora. Já na 7ª série, eu já queria fazer magistério. Então, isso está dentro de mim. Eu sou feliz no que eu faço, tá? Né? Eu respondi isso para ela. E uma colega ali no Caíque, uma professora, me disse ontem no recreio, assim, coisas de professoras, né? Flávia, tu tem um pai que é médico, uma irmã que fez medicina, que é médica. Eu tinha a minha outra irmã, que é gêmea comigo, e ainda é enfermeira.
quis ser professora. Tipo assim, que burrinha que tu é. Eu disse, pá, Kátia, eu sempre quis ser prof, né? Eu acho que tá dentro de mim isso. Ah, mas tu tem toda a tua família que foi médica, né? Não me adianta. E eu disse, não, mas é de cada um e tá dentro de mim, né? Eu sou muito feliz no que eu faço. E aí, então, eu queria te colocar isso e te agradecer pelas tuas colocações e te dizer que eu escrevi várias coisas. Quando eu gosto do assunto, eu escrevo, eu sou muito do registro. Quando eu não gosto, eu fico fazendo florzinho. Eu sou bem isso, porque eu já participei de uma reunião que só faz florzinho. Então era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada, tia. Nós todos agradecemos, né? As tuas contribuições, são bem significativas, assim. E essas coisas a gente deveria registrar, né? Dizendo assim, os alunos dizem tantas coisas maravilhosas que a gente deveria parar e escrever. Mas tem que as fazer leituras que eles fazem. Isso que se perde quando o professor vive uma vida inteira de professor e olhando para as duas, não perde. Olha para ela, ela é bem mais bem. A Ju também quietinha, mas tem mais Mas o que a Flávia aponta é isso. São tão ricas, são tão significativas as experiências, isso não poderia se perder. Isso não poderia. Isso daí é um texto, desde a observação sobre a calça jeans da semana, até te perguntar se tu é feliz, tua resposta, enfim. Isso são casos de professora que fazem nossa vida e fazem a gente pensar coisas, impulsionam o pensamento para frente. Isso não pode ir contigo embora, sabe, para casa. Isso deveria nos compor, nos fortalecer, nos... tá aí. Ela já escreveu, não escreveu? Não, mas eu vou dar uma ideia. É que nem nós falamos de leituras, né? Que a gente chama os cadernos infinitos, porque o Livro de Leituras acabou em 2014 e ainda estão saindo livros de leituras. Vocês podem fazer tomos, tipo um dicionário de ideias feitas dessas máximas e mínimas, de repente, da educação. Lá vai sair um outro tipo, uma outra pegada na história, de repente, entendeu? Então dá para fazer uma variedade mas desde que se escreva e se produza nesse sentido que, como a Sandra disse, que isso não se perca, né? Porque isso é uma existência singular de cada um. E agora esse rapaz, eu vou entrar com uma coisa assim bem dando um nome. Esse rapaz que faleceu agora, esse ator aqui gaúcho, não sei se vocês ouviram. Isso, aí perguntaram para ele o que é mais importante, é uma boa morte ou uma obra? Porque tudo não se vai, e se tu não registra, então uma obra, né? Porque uma boa morte. É meio assim impactante, mas dá a pensar, né? Se a gente não registra,